Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e é muito bom estarmos reunidos mais uma vez, aprendendo com este livro que é um verdadeiro tesouro. Estamos abordando as leis morais e hoje, mais especificamente, entraremos na lei de reprodução. Então temos muitos assuntos importantes e interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Você já tem o Livro dos Espíritos? Se não, adquira o seu livro, venha estudar conosco. Nós temos o Livro dos Espíritos lido, comentado desde a introdução. E é uma obra muito importante. Como eu disse, é uma obra basilar do Espiritismo. E é sempre bom nós tomarmos conhecimento de todas essas leis, de todas essas informações que chegaram até nós, graças ao empenho de Allan Kardec, e isso faz com que nós consigamos sempre ter uma visão muito maior, muito mais ampla da situação, dos porquês estarmos aqui na Terra hoje reencarnados, e das diversas idas e vindas do espírito e tudo que envolve as questões do plano material com o plano espiritual. Então fica o nosso convite para você estudar conosco, pegue seu livro, seu caderno, faça suas anotações, porque sempre que nós temos dúvidas, sempre que nós temos alguma informação importante, você vai saber aonde encontrar no seu Livro dos Espíritos, que é um livro excelente. Você pode ter até na sua cabeceira e todas as noites você pode abrir, ler um trechinho, ler uma pergunta, uma resposta, e assim você vai caminhando nesse aprendizado. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Mais uma vez, nós damos continuidade ao Livro dos Espíritos e, um pouquinho diferente do que a Solange disse, nós não vamos entrar hoje, nós já estamos. O programa anterior já falou da lei de reprodução. Então, hoje nós vamos continuar essa mesma temática e vai levar-nos a refletir sobre vários aspectos ligados à reprodução. Então, para você começar conosco, vamos ao primeiro slide, que é aquele slide que a gente tem só para dar um tempero, colocar nossos neurônios no local onde nós vamos estudar. Vamos ver na tela? Aí está. A lei de reprodução está aí com diversos demonstrativos. Você vê aí diversos tipos de referência à reprodução, seja a reprodução das plantas, a reprodução dos insetos, todos eles vinculando a multiplicação genética, a somatória de gametas masculino e feminino para completar um novo corpo. E aí, estes são símbolos que nós utilizamos para que todos nós nos lembremos que há na vida física uma lei que governa a multiplicação dos corpos em todas as etapas da evolução, desde os seres mais pequeninos, mais primitivos, até os seres mais avançados, todos eles submetidos à mesma lei. Então agora, depois de termos nos inspirado com essas imagens, nós vamos para a primeira pergunta do programa de hoje, no slide número 2. Vamos acompanhar. É a pergunta 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Bem, essa pergunta de Kardec é muito interessante, sobretudo na época em que ela foi feita. Kardec está equacionando as questões ligadas à doutrina dos espíritos e ele está tratando de perguntar se o homem pode interferir na evolução das espécies, se é algo que está dentro da sua esfera de ação, poder melhorar, poder atuar para modificar determinados fatores, ou ele tem que deixar as coisas do jeito que estão para que a própria natureza faça o seu trabalho. Nós recordamos, por exemplo, que há algumas regiões do planeta que são insalubres, que são regiões bastante estanques do ponto de vista do acúmulo de águas
e que produz pantanais, produz insetos, uma série de maus odores do apodrecimento das plantas. Então, é a mesma questão de submetermos ao Espírito a possibilidade dos homens drenarem aquele pântano. É possível? O homem pode fazer isso? Ele pode melhorar a natureza ou ele tem que deixar que as coisas fiquem desse jeito porque Deus quis assim? Nós nos recordamos de uma situação histórica que às vezes é até pouco conhecida, quando Roma começou a se transformar numa grande comunidade. Antes mesmo do Império Romano ter se constituído, havia uma região pantanosa, muito pantanosa em Roma, que ficava nas regiões entre o Palatino e o Aventino, que são duas colinas, aliás, que existiam. A cidade de Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. E entre essas colinas havia uma área para onde toda a água drenava e ficava parada ali. Era uma área muito assim insalubre, era um lugar de coisas muito ruins, em odores, em insetos. E então houve um projeto que até hoje funciona, que foi a construção da chamada cloaca máxima em Roma, que era justamente um sistema de drenagem que levava aquela água diretamente para o rio Tibre. E até hoje a cloaca máxima funciona. Graças a isso, drenou-se toda essa região, tirou-se o acúmulo de água que era natural por causa das colinas que havia naquela área, e por falta de uma inclinação favorável para essa água gerar a velocidade necessária para chegar ao rio. Então eles cavaram, fizeram um canal, colocaram um sistema para drenar e ali ficou seco. E então eles construíram bairros, construíram o Circo Máximo, que foi o grande local de celebrações do Império já mais adiante, quando Roma já se tornou uma cidade muito maior, com seu poderio militar, administrativo, comercial. Então eles drenaram aquilo e aquilo se transformou numa parte da cidade e até hoje está lá. Até hoje você vai a Roma, você encontra a cloaca máxima no mesmo lugar. E ela funciona até hoje do mesmo jeito, porque continua a haver infiltração de água, continua a água querendo chegar no vale, entre as duas colinas, mas ela encontra um local para escoar. O homem pode fazer isso? Tanto é que fez. Então, se nós pensarmos em todas estas coisas que estão desafiando a humanidade, como, por exemplo, processos de melhoria de plantações, de multiplicação de produção, o homem pode fazer ou tem que deixar que as coisas sigam como a natureza quer? Então, vamos pensar sobre isso e vamos ver aquilo que os espíritos vão responder. E eu digo a você uma coisa: esse livro foi lançado em 1857. Para você ter ideia de como a doutrina espírita é inovadora. Não se falava de alteração genética, de pesquisas científicas nessas áreas, porque não existia isso na época. Mas já se podia fazer cruzamentos entre plantas, melhorar qualidades, retirar aqueles espécimes que não eram muito favoráveis, e isso já ia gerando uma transformação. Mas veja o que os espíritos respondem naquela época, para você ter a noção de como é inovadora a mensagem espiritual. Vamos acompanhar então a resposta? Vamos à tela. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Ou seja, desde que isso se faça para melhorar, para alcançar os fins de buscar mais perfeição, nós poderemos estar empenhando a nossa inteligência, que é um dos recursos que Deus utiliza, para que a natureza seja favorecida e que possa então corresponder a essa amplificação, para essa melhoria. Portanto, nós entendemos com os espíritos que tudo aquilo que é feito para buscar a perfeição, a melhoria, no sentido do bem, é algo que se pode fazer.
É algo que é autorizado pela lei do universo. Nós encontramos, por exemplo, na história humana, determinadas condutas belicosas que se valeram da natureza para produzir malefícios, seja na pesquisa da química para a produção de gases tóxicos, favorecendo com isso um dos lados da guerra para matar o outro sem precisar dar tiro, ou então estabelecendo processos de bombardear determinadas populações, e essa foi a primeira experiência de guerra biológica, quando o Japão bombardeou áreas da China nas décadas muito recuadas com bombas que continham pulgas que tinham a peste bubônica, que tinham doenças. E então, quando caíram as bombas, as pulgas se espalharam e contaminaram a população, de forma que ela adoeceu, e quando chegou o momento de invadir, a resistência foi muito pequena. Então, você vê, você está usando a natureza, mas não para coisas positivas, não para aperfeiçoar, para usá-la como uma coisa que degrade o ser humano. Então, isso é contra a lei da natureza, mas ajudar a construir, a melhorar espécies, com objetivos de tornar mais produtiva, sem prejudicar pelas consequências danosas aquilo que aquela espécie possui. Por exemplo, nós temos visto na modernidade modificações genéticas em muitas plantas. Porém, essas modificações genéticas têm como finalidade melhorar o quê? Melhorar a lucratividade daqueles que estão vendendo as sementes. Não é melhorar a capacidade alimentícia, a capacidade produtiva, não. Aperfeiçoar aquele vegetal, aquela espécie. Isso. Não tem nada de aperfeiçoamento. É deteriorar a sua natureza. E aí o que costuma acontecer é que, por exemplo, todos os insetos que dependem daquele tipo de alimento começam a morrer. Existe uma crise no mundo produzida pela morte das abelhas. As abelhas estão morrendo. E estão morrendo porque elas vão se alimentar de determinados pólens que são modificados geneticamente e o seu corpo de inseto não reconhece e, portanto, não se alimenta daquilo. Ou se envenena com aquele tipo de substância, que não é a substância que foi plasmada pela natureza e que serviu às abelhas para terem todo o seu desenvolvimento com base naquele tipo de alimento. Então estamos aqui observando que a característica que os espíritos colocam na resposta é autorizar o ser humano a realizar a melhoria em busca da perfeição, não em melhorar apenas o ganho, mesmo que isso prejudique as pessoas. É porque atrás disso já existe um interesse pessoal de ganho, né? de obter uma vantagem dessa alteração científica. E você falou das abelhas, eu me lembrei, eu não sei, me parece que é no Japão, onde já existe a profissão de polinizador. Isso mesmo. São pessoas que se especializam em fazer a polinização, porque não tem mais abelhas. Então o que eles fazem? Eles fazem o trabalho que as abelhas fazem, de pegar o pólen de uma determinada planta e colocar numa outra. Encosta uma escada na árvore, pega uma pena de ganso e vão molhando no pólen e vão batendo onde estão as flores para gerar as frutas que virão depois. Você vê, né? Coisa que os insetos faziam. E por que não estão fazendo? Porque estão morrendo. E por que estão morrendo? Porque a comida que comiam antes agora não lhes serve mais, pelas modificações genéticas, que não são no processo do aperfeiçoamento, da perfeição. São voltadas para interesses mesquinhos da indústria que quer tomar para si todas esse monopólio. Olha que interessante, isso é tão grave que esses mesmos grupos que estão modificando as plantas da terra por seus interesses, eles fizeram em Svalbard, uma ilha que está lá no Círculo Polar Ártico, que pertence, se não me engano, à Noruega ou à Finlândia. Svalbard é uma ilha onde eles fizeram o cofre das sementes, que inclusive levou o nome do cofre do fim do mundo. Porque naquela localidade eles reuniram sementes de todas as plantas que existem na Terra para guardar esse cofre genético, com vistas ao que possa acontecer no futuro. Então, veja bem, lá está um conjunto
de genes originário da Terra, antes que a Terra pudesse ser alterada pelas ações químicas ou pela interferência humana na genética dessas plantas. Por quê? Porque não se sabe o que vai dar, né? Não se sabe. O milho, o trigo, como é que eles vão sendo modificados? Você notou que existe hoje uma doença que está ligada à sua intolerância ao glúten. Como pode ser hoje o ser humano intolerante ao glúten, quando o glúten sempre fez parte da natureza das espécies que nós comíamos? Essa intolerância ao glúten é um indício de que as plantas sofreram modificações genéticas de tal natureza que o nosso organismo, que sempre conviveu com aquele tipo de substância, agora não identifica a nova substância que puseram nas transformações genéticas. Então, a farinha de Jesus, do tempo do Cristo, que o povo comia, os egípcios comiam, era uma outra farinha, tinha uma outra consistência, tinha outro componente que era próprio do ser humano da época. Com o passar do tempo, para buscar melhoras em termos produtivos de interesse econômico, modificaram-se as coisas e agora as modificações produzem problemas no intestino, intolerância. Por quê? Porque não é da natureza. Então, vejam só como os espíritos estão colocando as coisas claramente, né? Aquilo que é feito para melhorar, para aperfeiçoar a natureza, o homem tem o direito de fazê-lo, porque ele também é uma ferramenta, usando a sua inteligência, com o princípio da lei do universo, que é o de não explorar as pessoas, é de beneficiar o avanço e a diminuição das necessidades, não alterando naturalmente aquilo que é a herança genética natural que a própria natureza nos fornece. Ok? E Kardec continua aqui no questionamento, porque Kardec já, vamos dizer assim, já é macaco velho, né? Sabe muito bem como é que o homem age, como é que o homem pensa. O homem não busca muito o aperfeiçoamento das raças, dos vegetais, para chegar a uma finalidade positiva e tal. Então, olha a pergunta que Kardec faz. Logo na sequência, veja aí. 692. Mas o homem, geralmente, não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Olha, ele já está reconhecendo aqui que o homem não está melhorando as raças porque elas precisam ganhar qualidade. Elas precisam se aperfeiçoar. Eles querem melhorar as raças para garantir seu prazer, seu conforto, seja lá o que for. Eu me recordo de uma notícia que eu li anos atrás, de que no Japão eles criaram um tipo de melancia quadrada. Modificaram geneticamente para que a melancia nascesse e ficasse quadrada, assim ficava fácil de empilhar no caminhão. Só que quando fizeram isso, o que aconteceu? O sabor da melancia ficou horrível. Eles mexem num detalhezinho, o resto se amplifica com essa mexida, atrapalha o resto, e então a melancia se tornava incomível. Ou seja, dinheiro jogado fora para facilitar o transporte da melancia, porque a melancia é redonda, fica escorregando de lá para cá, é difícil de segurar, então era melhor que se empilhasse. Coisa de japonês, né? Que fica tudo empilhadinho, tudo quadradinho. E bem então, organizado. A organização nipônica não pôde encontrar respaldo na questão da melancia. Estas são coisas interessantes. E olha, tem outro detalhe. Quando estas coisas não são naturais, você pode deixar a comida livre, o inseto não vai. Você pode deixar a fruta exposta, que nenhum bicho vai comer. Os animais não comem aquilo, porque aquilo não faz parte da sua dieta. Tem a aparência daquilo. E a gente está vendo hoje uma série de experimentos de carne sintética. Eu vi recentemente uma reportagem em que a pessoa pega a fruta, banana, melancia, mamão, ela dobra aquilo como se fosse borracha. Dobra aquilo lá vira uma casca, ela pega a melancia assim, ela arranca com a mão a melancia inteira, sai um pedaço, uma fatia de melancia mole, assim ó, como se fosse de borracha, de plástico. E então puseram isso na internet, você vai ver se você pesquisar, questionaram como é que é possível comer um negócio de plástico deste? E eles já estão testando isso. Inclusive, eles estão aplicando microplástico na comida. Vai pesquisar isso.
Microplástico, aquele, sabe o glitter? O glitter. Tem a conspiração do glitter, procure na internet, você vai ver. Que eles não permitem que ninguém saiba como o glitter é feito, quem é que compra o glitter, para que serve o glitter. O glitter foi descoberto na pesquisa das bombas nucleares. E ele é aplicado em algumas áreas nucleares. E assim, até hoje, não se permite saber como que o glitter é feito. Esse glitter que fica brilhosinho, bonitinho. Então, com base nisto, encontraram essas melancias, essas bananas, essas frutas totalmente plastificadas, como se fossem frutas mesmo, vendidas no mercado. Aí a desculpa foi, não, é que essa fruta foi congelada, depois que ela descongelou, ela ficou com essa característica meio borrachenta. Olha só, não é fruta, isso é uma intervenção. E se você puser lá, não senta mosquito, não vem formiga, ninguém desses insetos que conhecem bem o seu métier vai atacar aquela fruta. Agora, quando você deixa uma coisa em cima da pia, quando você deixa uma fagulha de pão que caiu e as formigas devoram aquilo, pode ter certeza que aquilo lá é uma boa constituição. Provavelmente é natural, porque os insetos estão indo atrás, né? Bem, então depois que Kardec faz essa pergunta, reconhecendo que o homem não faz as coisas pelo melhoramento da raça, ele faz por aumentar os seus prazeres. Ele quer saber, mas isso não é um demérito? Isso daí não é ruim? Vamos ver o que os espíritos respondem. Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça? Está nele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Então nós observamos aqui que esse é o problema do ser humano mesquinho. Que importa se vai ter mérito ou não? Se o mérito dele é nulo, que importa isto? Ele vai responder pelas suas atitudes. Que importa que alguém queira pegar uma faca e tirar a vida do seu semelhante? Ele vai responder por isso. Não é a melhor conduta, não é o que deveria ser. Melhor seria se o homem estivesse fazendo as coisas para que o seu trabalho se tornasse merecedor de elogios, de encômios, de observações positivas. Mas, na verdade, o que interessa, diz aqui, o seu trabalho, o homem que está pesquisando, ele vai desenvolver a sua inteligência. E de verdade a tarefa, como você vê aí, ele exercita e desenvolve sua inteligência. E é sob esse aspecto que esse homem, mesmo interesseiro, poderá mais se beneficiar. Ele vai desenvolver a inteligência. Mais para frente, com essa inteligência que compreende o mecanismo, ele poderá usar essa inteligência para fazer boas coisas. Então, esse é o primeiro momento que nós devemos pensar, porque isso nós vamos ver na lei de progresso. A lei de progresso diz que depois do progresso intelectual, o homem pode inclusive ser mais maldoso, usando a inteligência para fazer maldade. Porque o progresso intelectual vem antes do progresso moral, mas não é imediato o progresso moral depois que o indivíduo se melhora intelectualmente. Ele pode, inclusive, sem ética, com inteligência, usar a inteligência para fazer coisas ruins. Mas mais adiante ele vai melhorar. Então, veja só que isso está coerente com o que diz a lei de progresso, que nós vamos chegar mais para frente. Mas nós vamos para frente agora na pergunta 693, a não ser que Solange queira comentar alguma coisa. Tudo certo, vamos em frente. Vamos lá? As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? O que você entendeu dessa pergunta, Solange? Então, Kardec está perguntando aos espíritos se essas leis, esses costumes, humanos, se eles têm por objetivo ocasionar obstáculos, essas leis que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, se eles são contrários à lei natural. Que obstáculos seriam esses? Quando você, de uma certa forma, desenvolve através da ciência, por exemplo, algum tipo de contraceptivo para que as pessoas não tenham mais filhos, isso é contra a lei de Deus, contra a lei natural? Kardec quer saber. Então a gente vai ver que já naquela época, os espíritos, ou Kardec mesmo, está interessado em saber qual é o limite que o homem pode exercer para controlar, para gerar obstáculos a essa
reprodução. Então, até que nível isso pode ser feito, até que nível não deve ser feito. E agora a gente vai acompanhar a resposta da questão 693. Vamos ver. Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Ou seja, os espíritos dizem que todos os fenômenos físicos produzidos pelo ser humano que têm o objetivo de impedir que a natureza caminhe da sua forma normal é contrário à lei da natureza, é contrário à lei normal. É algo interessante a gente pensar que a inteligência humana pôde, nos tempos atuais, construir determinados procedimentos que lhe garantam o quê? O exercício do prazer sem a responsabilidade da procriação. Porém, a inteligência humana, antes de ter acesso aos conhecimentos da química, da bioquímica, ou dos mecanismos de contracepção ou de impedir a concepção, mecanismos físicos, ela já tinha permitido ao homem analisar o ciclo menstrual e, eventualmente, precaver-se de uma futura encarnação, evitando a conjugação íntima no período em que a mulher estivesse fértil, no seu estado de fertilidade. Com isso, ele poderia manter a intimidade, manter a sua ligação íntima com o seu cônjuge, sem correr riscos de eventualmente ter que ficar a cada vez engravidar e ter filhos. Antigamente você via famílias com 15, 20 pessoas, porque as relações não tinham nenhum cuidado, as pessoas não tinham entendimento e eventualmente faziam a união sexual em períodos que novamente produziriam fertilidade ou a conjugação de espermatozoide e óvulo, dando um novo corpo, dando origem a um novo corpo. Então observa-se que a inteligência humana, desde há muito tempo, era capaz de produzir determinadas análises que permitissem um certo controle. E mesmo assim havia equívocos, havia erros. Porém, no período da revolução sexual, vamos dizer assim, quando a Terra veio entrar nessa etapa final da transformação, em que havia necessidade muito grande de virem à tona muitas entidades trevosas para uma última chance de aqui permanecerem se mudassem, então era necessário que estes seres pudessem vir e então, para evitar a indústria da morte através de abortos, mesmo assim muito intensos até hoje, a ciência humana foi na direção de se construírem mecanismos em que se inibisse através de hormônios a ovulação da mulher, para que o homem pudesse ter com ela intimidade sem o risco de engravidar. Além dos processos químicos, existem também outros recursos mecânicos de impedir a própria gravidez através de preservativos, de outros mecanismos que impedem fisicamente o contato da área genital ou da área seminal do próprio do ser que fecunda com a área que está à disposição de receber a semente que vai desencadear o processo da gravidez. Então você observa que as leis, esse modo de entravar a marcha da natureza, nesta época, foi, inclusive, quem nos explica muito sobre isso é a própria mediunidade do Chico, através dos conselhos de Emmanuel a respeito. Ela concede ao ser humano a possibilidade de ter intimidade sem ter que ficar depois tendo a responsabilidade da paternidade ou da maternidade, quando eles não querem isso. Tem um monte de outros recursos para impedir, mas muitos não usam e então ainda se recorre à indústria da morte, que é o aborto, para tirar aquele ser que agora está vinculado àquele casal ou àquela mãe, para que ele não tenha mais vida. Ou seja, isso é muito mais grave. Portanto, esse processo da nossa natureza atual, de contracepção, etc., etc., é uma excrescência do período da transição
para que a humanidade possa chegar, depois de passar por todas as consequências havidas nesse meio, nessa época, a um equilíbrio entre o que você deseja ter de filhos, com a possibilidade de educá-los, de lhes dar um futuro mais seguro, e a necessidade de manter a ligação afetiva através da sexualidade. Esse equilíbrio vai ser atingido, mas esta é uma etapa em que a humanidade já terá avançado, já terá melhorado. Para isso, nós estamos nesse período final de limpeza vibratória dos seres encarnados e desencarnados. E a leviandade da sexualidade é marca registrada das entidades inferiores. É o primitivismo. É o prazer pelo prazer, sem responsabilidade. Por isso que os espíritos superiores dizem que, na verdade, o correto é que a gente deixe a natureza e cuidarmos com a natureza para evitar, se nós não queremos, compromissos com a geração de novos corpos e a responsabilidade para criá-los. Mas que nesse período em que nós estamos, por uma questão de evolução, de último período da Terra, nesse estágio de prova e expiação, essa foi uma forma de garantir aos espíritos necessitados ainda desse ambiente mais primitivo das sensações sexuais, de viverem essas sensações sem precisarem matar muita gente. E apesar de tudo isso, apesar de todos os métodos contraceptivos, de todas as formas de evitar, ainda existe uma grande quantidade de pessoas que não seguem isso e ainda matam. Comprometimento que vai pesar sobre eles no futuro, não é? Solange, quer comentar alguma coisa? Não, vamos seguir na pergunta de Kardec, porque Kardec fala assim, veja bem aqui o slide. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Kardec faz uma outra ponderação, né? Bom, tudo bem, a gente já que nós não devemos interromper o curso da natureza, devemos deixar seguir a natureza, fluir. Quer dizer, existem situações em que seres vivos, animais, vegetais, quando eles se reproduzem demais, eles acabam prejudicando, gerando problemas para o próprio homem. Para o homem, exatamente. Colocando o próprio homem em risco. E aí estaria certo o homem dar um jeito de acabar ou de diminuir a quantidade dessa espécie, né? Dar um jeito de bloquear essa... deixar a coisa mais estruturada, vamos dizer assim, nessa área? Vamos pensar, por exemplo, nos malefícios que os ratos, eles produzem na transmissão de doenças, né? Das estruturas da civilização muito densa, o lixo, o acúmulo e aqueles que vão, os roedores que vão viver desse lixo vão ser muito prolíficos. Esses animais, eles reproduzem-se muito rapidamente e uma quantidade gigantesca. Né? Nós temos a história do flautista de Hamelin, né? que toca a flauta para acabar com aquela quantidade de ratos toda da cidade, e os ratos se encantam e vão e jogam todos no rio. Então, veja só, é proibido fazer alguma coisa para conter essas coisas que podem prejudicar, inclusive, o próprio homem? Lembremos-nos da chamada peste bubônica, né? Que os ratos, com as pulgas que estavam neles, faziam com que essa doença se disseminasse de forma abundante, matou muita gente. Então vamos ver qual é a resposta dos espíritos, vamos acompanhar essa resposta, que é uma resposta longa, vamos ver. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o homem o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio,
porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Veja que interessante, né? Essa resposta dos espíritos, ela é muito inspiradora, por quê? Porque primeiro diz que o homem pode impedir a proliferação excessiva, desde que, obviamente, ele haja com discernimento, que ele haja com o que de verdade não se pode categorizar como abuso, desde que não abuse. Essa questão que os espíritos estão respondendo aqui, ela nos leva a pensar num evento que é conhecido. Houve um período na África em que os caçadores dizimaram as populações de leões, de onças, aquelas caças esportivas que nós vamos encontrar registradas no século passado, de expedicionários que iam lá, passavam as férias, iam matando, ou então pegavam os bichos e levavam para zoológicos, levavam para circos, e então começou a haver uma falta de felinos. E quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu na África? Uma grande erosão em muitos territórios. Erosão. Tiraram o leão, tiraram a leoa, tiraram o tigre, tiraram a pantera, tiraram os felinos predadores, e em várias regiões da África, o solo começou a ser lavado. Começou a ser lavado pela chuva, e começou a abrir buracos e buracos e buracos. E por que isso? Porque, como não tinha muito leão, todos os herbívoros cresceram. Não havia quem caçasse a gazela, o gnu, as zebras, e todos estes seres comem grama, comem plantas. Então, como havia uma proliferação muito grande, sem o controle dos felinos, as plantas começaram a sofrer, começaram a ficar escassas. E quando não tem planta, o que acontece com o solo? Fica desprotegido. E aí o vento e a chuva lavam e levam embora. E começa a haver os buracos que vão aumentando. Então você veja, você tira um ente e isto vai gerar uma consequência. Então há um equilíbrio da natureza com todas estas coisas. Você pode falar, nossa, um leão agarrou um búfalo pelo pescoço, matou para comer, que coisa horrorosa. Mas ele está dentro de um processo que é o equilíbrio da natureza. A mesma coisa acontece com outras espécies, e nós temos a capacidade de ver esses grandes felinos, os grandes predadores, mas isso acontece em tamanho pequeno em diversos outros ambientes da escala evolutiva, entre os insetos. Eles também se entredevoram. Aquilo que acabou morrendo vira comida para quem está vivo, e o ciclo da natureza prossegue. Então eles estão dizendo que também entre os próprios animais existe esse processo de manter o equilíbrio, mas que o homem ele tem que usar a sua inteligência para ser um elemento que faça um contrapeso em relação a essas questões. E é muito interessante observar essa precisão da natureza em todos os aspectos, né? Agora nós vamos para a questão última de hoje, que é a 694, você vai ver na tela. Que pensar dos usos que têm por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Usos que pretendem deter a reprodução. E, obviamente, quando se fala da sensualidade, Kardec está se referindo às expectativas do ser humano. Porque ninguém pensa que essa sensualidade possa ser atribuída ao boi, à vaca, aos animais, não é mesmo? A vaca toda bonitona lá, rebolante no pasto para atrair... Não, né? Sensualidade já é uma das características das nossas percepções como seres inteligentes. Então, quando se faz isto, quando se modifica o processo reprodutivo, deter a reprodução para que nós possamos usufruir da sensualidade, termos uma ação sexual desabrida, sem limite, sem controle, só pelo prazer, entre aspas, o que se deve pensar
dessa postura, desta atitude? É a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Ou seja, Solange? Isso é verdade, não é? Ou seja, quando esse tipo de coisa acontece na sociedade é porque os homens, eles estão muito mais ligados às coisas materiais do que às coisas espirituais. Ou seja, essa sensualidade, quando exacerbada, quando todas as finalidades humanas, todas não digo, mas quando o intuito é convergir apenas para a sensualidade, quer dizer, o homem perde esse foco natural que deveria ser algo que exista, mas não em excesso, não de uma forma tão intensa. Então, o que os espíritos dizem, isso nada mais comprova do que a animalidade do homem. O homem se torna esse ser mais ligado às coisas materiais. É a predominância do corpo sobre o espírito, porque o corpo que tem o prazer, a volúpia, ligada naturalmente às sensações que ele vai gerar na entidade que o está administrando. Então, a fome é do corpo, não é da alma. É o corpo que precisa comer. A explosão dos hormônios na atividade sexual produz um prazer. As endorfinas que o cérebro produz estão beneficiando a satisfação da matéria, mas com reflexo no espírito, que pode começar a ser viciado nisto. Viciado na beleza, viciado na droga, viciado no sexo, viciado na comida, em várias coisas que dão emoção. Então, quando se vê dessa forma, os espíritos dizem: estes seres estão mais presos à materialidade, eles estão sendo dominados pelas sensações, é o corpo que está governando, e isso demonstra a predominância do corpo sobre a alma. Fala. Se nós formos pensar nesses mundos mais elevados, não existe essa predominância da matéria sobre a alma. Existe um equilíbrio, algo muito mais sublime do que essa ligação muito intensa com as coisas, com as sensações. E é isso que a humanidade, para isso que a humanidade vai caminhando, a passos lentos, mas nós vamos caminhando, e aos poucos, quando nós vamos nos depurando, nós vamos vencendo, o espírito vence a matéria, o espírito acaba dominando essas sensações, e assim ele vai se elevando cada vez mais. E é isso que os espíritos sempre nos exortam. É o caminho do amor superando o caminho da atração. Quando a atração é superior ao amor, nós estamos diante de uma ligação com a parte inferior do nosso primitivismo. E quando você começa, pelo amor, a entender que você escolheu uma pessoa, a pessoa escolheu você, vocês estão juntos para produzir uma outra realidade, com a possibilidade de trazerem mais seres para fazerem parte do seu grupo, com amor, com alegria, com satisfação, você abre outras áreas do seu pensamento, das suas sensações, para compensar aquilo que o corpo, na sua excitação, no seu prazer desenfreado, talvez estivesse pedindo a você. Você renuncia a isto em favor de uma coisa mais nobre. Isso é um aprendizado que nos mundos superiores já não é mais uma escravização, já é uma coisa natural, não é mesmo? Exatamente. Mas a gente não acabou ainda. No próximo programa nós vamos terminar essa lei de reprodução. E o próximo programa é muito legal. Fique atento aí, porque vamos falar sobre as uniões, casamentos e celibato e etc. Algo que você vai gostar bastante. Então, nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Até lá. Beijo. Espiritismo Sem Mistério.